igreja abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18. Amém? Livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao verso 18. Eu vou ler duas traduções da Bíblia. Vou ler na tradução corrigida, fiel, que é que nós temos aqui. E vou ler também, que eu achei interessante esse texto, na nova tradução da linguagem de hoje também. Esse texto é muito bom nessa tradução também. Amém? O apóstolo Paulo diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e da força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa linguagem aqui na NVI, eu gostei também, ele fala assim, para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficares firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, o governo, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Use a verdade como cinturão, vista-se com a couraça da justiça, calce com os sapatos a prontidão para o anúncio da boa notícia da paz, e leve sempre a fé como escudo, para poder se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isto orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Essa linguagem vai dar uma facilitada para o entendimento das irmãs que estão ouvindo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que foi realizado hoje aqui. Deus, neste momento, Senhor, nós queremos te pedir, meu Deus, mais uma vez, pela tua santa palavra, Senhor, que tu possas estar falando, nos ensinando, nos guiando através da tua palavra, para a glória e louvor do teu nome, nos fortalecendo na força do teu poder. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a vida cristã aqui, nossa vida como crente,
no momento que nós nos convertemos ao nosso Deus, nós vivemos em batalhas constantes. O crente, ele vive em luta constante. Amém? E nós vivemos em guerra, amados. Nós vivemos em guerra contra 3 inimigos que nós temos. Nós temos o mundo, que é o nosso inimigo. Nós temos a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. E temos também o diabo. O mundo, amados, se refere ao sistema que está ao nosso redor, né? Que se opõe a Deus, mas esse sistema muitas vezes satisfaz os desejos da carne. As coisas do mundo, aqui, que muitas vezes agrada a Deus, muitas vezes agrada a velha natureza, muitas vezes agrada a carne, agrada a natureza do homem caído. E tem muitas coisas nesse mundo, amados, que é uma armadilha para o crente. E o crente precisa, amados, quando no momento que ele se converteu a Cristo, ele precisa agora viver em um novo rumo, em uma nova rota. Como foi pregado ontem aqui sobre conversão. Esse conversão é dar a volta, esse conversão é voltar a Deus. Mas nós temos um inimigo também, que é esse mundo, amados. Onde 1 João, capítulo 2, verso 15 e 17, mostra isso. Mostra que as coisas desse mundo satisfazem os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. E nós temos um outro inimigo, que é a carne. A carne aqui é a nossa velha natureza, o nosso velho homem, que nós herdamos de Adão. No momento que cada cristão aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é verdade que nós nos tornamos uma nova criatura, mas a Bíblia também mostra que nós ainda temos essa natureza caída ainda em nós. Essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, que essa natureza nós herdamos de Adão, que é uma natureza que ela se opõe a Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual para agradar a Deus. Esse é o nosso outro inimigo, amados. Muitas vezes os nossos desejos, muitas vezes nossa cobiça, muitas vezes muitas coisas que cada um de nós pode estar enfrentando, tentações que cada um dos cristãos enfrenta, amados. Lembrando que o próprio Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Então eu e você, não tem nem comparação com Jesus Cristo. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, imagine eu e você, que somos seres mortais, somos seres pecaminosos. Então nós temos esse inimigo também, que é a nossa carne, a nossa velha natureza, que nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que cada dia mais nos alimentarmos com as coisas de Deus, para que a gente não venha satisfazer os desejos da nossa carne. E nós temos um inimigo, que esse aqui é o maior inimigo do crente, que é o diabo, que é Satanás. E nós sabemos, amados, que a palavra Satanás significa adversário. Ele é inimigo de Deus, ele é inimigo do povo de Deus. Ele é o nosso grande inimigo, e a nossa luta, amados, é contra ele. Nossa luta não é contra um ser humano de carne e osso. Aí o livro aqui de Efésios, do qual nós lemos, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. O que significa isso, pastor? O que Paulo está querendo dizer? Que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Paulo está querendo dizer, igreja do Senhor, que nós não temos que lutar contra os seres humanos, contra os nossos semelhantes, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nessa linguagem aqui, a nova linguagem de hoje, ela diz assim, fica bem bom para que as irmãs entendam. Efésios 6, verso
12, né? Diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Meus irmãos, nós estamos na nossa luta, a luta do crente é uma luta espiritual, contra um adversário que é espiritual. E que esse adversário, amado, espiritual, chama-se Satanás e os seus anjos, Satanás e os seus demônios, seres do quais a gente não consegue ver, mas eles atuam. E como eles estão atuando aí? Como nós vimos o diabo atuando na vida de tantas pessoas. Meus irmãos, eu me lembro, quando eu fazia parte da igreja, da congregação presbiteriana, lá no bairro Petrópolis, tinha um senhor que ele começou a frequentar a igreja. E esse senhor, ele estava lutando para se libertar da bebida. E muitas vezes o diácono Pedro, lá da presbiteriana, e a gente ia lá na casa desse irmão, né? Ainda não era irmão, mas estava indo para a igreja, para levarmos ele para a igreja. E a gente sempre levava ele, amados, e muitas vezes ele ia lá ouvir a palavra de Deus. Mas uma vez, amados, esse abençoado chegou lá bêbado na igreja. E quando ele chegou bêbado, amados, ele chegou com uma voz diferente, de uma forma diferente, de uma forma agressiva. E ele começou, como se ele estivesse querendo machucar a ele mesmo. Ele começou a agredir a ele mesmo, né? A querer se morder, a querer se machucar. E aí o irmão Pedro foi falar com ele. E aí o que saiu da boca dele foi: eu odeio este negro, eu quero matar esse negro. E ali o irmão começou comigo e disse: rapaz, isso tem algo espiritual, não é só a bebida. E ali, amados, eu me lembro que o irmão, ele orou por ele, e em pouco tempo, meu irmão, pode acreditar, esse rapaz ficou bom. Ele não tinha lembrado nem como é que ele tinha chegado lá na igreja. Meus irmãos, às vezes a gente ignora isso, a gente acha que isso é coisa de misticismo religioso, mas isso é uma verdade, amados. É uma verdade. Eu me lembro também que eu ouvi uma certa vez um testemunho de minha irmã que perdeu o marido e o filho, que ela tinha saído para a igreja, e quando ela voltou, o marido estava esfaqueando, matando o próprio filho. Depois ele se esfaqueou a si mesmo e tirou a própria vida dele, enquanto a mãe estava na igreja, amados. E quando ela chegou lá, ela ainda viu a cena do marido e do filho morto. Meus irmãos, não é brincadeira, amados. Por isso o apóstolo Paulo diz: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta, amados, é contra potestade, principado, o Deus desses séculos, dominadores deste mundo tenebroso, desse mundo que se encontra em trevas, escuridão, desse mundo onde muitas pessoas estão afastadas de Deus. E essas pessoas afastadas de Deus muitas vezes estão sendo usadas pelo diabo. Estão destruindo vidas, estão destruindo famílias. Quantos casamentos aí não terminam em assassinato? Quantas notícias nós não ouvimos aí de uma discussão de um marido com a esposa, e o marido vai e mata a esposa. Às vezes uma discussão de um filho com o pai. E nós vemos, amados, o inimigo está realmente, amados, agindo, e as pessoas não sabem, elas não conhecem. E elas acham que é apenas uma luta humana. Mas o apóstolo Paulo, amados, deixa bem claro aqui que a nossa luta é contra Satanás. Que a nossa luta não é contra o ser humano, é contra o próprio diabo. É contra, amados, Satanás.
E, amados, ele sabe agir, amados. O diabo, ele sabe agir. E nós temos que fechar todas as brechas para que o inimigo não entre, que ele pode entrar na vida de qualquer um. Ele pode destruir a vida de qualquer um. Eu estava em casa, amados, e de vez em quando eu gosto de dar uma olhada no YouTube, algumas coisas que eu acho interessante. Eu estava vendo lá um pastor da igreja Bola de Neve, camarada já há bastante tempo no ministério, pregava, tinha coisa que ele pregava de uma forma correta, defendendo a fé da forma correta. E esse pastor, meu irmão, minha irmã, por incrível que pareça, passou 18 anos pregando a palavra de Deus acima de um púlpito e estava vivendo em adultério. E aí depois foi descoberto e a moça confessou. Era uma moça que frequentava a igreja. E ele disse àquela moça que ela não contasse nada, porque ele preferia ir para o inferno do que perder a família dele. E você vê, meus irmãos, que eu sei que tem a obra da carne, mas tem também o inimigo agindo, irmãos. O inimigo age, mas nas fraquezas, porque ele conhece a fraqueza de cada um de nós. E ele sabe o ponto fraco de cada um de nós. Muitas vezes o ponto fraco da pessoa é dinheiro. Muitas vezes o ponto fraco da pessoa é a cobiça. Muitas vezes o ponto fraco da pessoa é a bebida, é a droga, é o adultério, é a prostituição, é a avareza, é até a idolatria. O inimigo conhece o ponto fraco de cada um. E com certeza, amados, a nossa luta é contra ele. Então, amados, nós lutamos contra os dominadores deste mundo, contra forças espirituais do mal. Entenda, a sua luta é contra a força espiritual do mal, governantes, autoridades e poderes cósmicos deste mundo tenebroso. E ele está agindo, amados. Ele está agindo muitas vezes na família, no casamento. Quantas e quantas famílias, amados, não foram destruídas? E o diabo conseguiu destruir essas famílias. Quantas pessoas perderam seus filhos? E tem o dedo do diabo também nisso. Então a nossa luta é contra esse exército espiritual do mal. É contra o exército espiritual do mal, contra criaturas demoníacas que trabalham para Satanás e que lançam ataque contra os cristãos. Então a nossa maior batalha é essa aqui. Nossa maior batalha é essa aqui. E às vezes, irmãos, é como eu falei aqui outra vez, às vezes a gente não percebemos que pode ter coisas que estão acontecendo na nossa vida, no meio da nossa família, que o diabo está trabalhando e a gente não está percebendo. E que nós estamos ignorando, amados. E nós estamos lutando contra as ciladas do diabo, as armadilhas dele, os artifícios dele, as estratagemas, os ardis do diabo. Satanás deseja usar nosso inimigo, muitas vezes externo, que é o mundo, e também usa o nosso inimigo interno, que é a nossa carne, para nos derrotar. E nunca vi, mas nunca vi, em todo o tempo da igreja, como tem cristãos caindo na armadilha do diabo. Irmão, o diabo está fazendo cristãos de gato e sapato. Gatos e sapato. Cristãos caindo feio na armadilha do inimigo.
por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de temor a Deus. Então nós precisamos combater as forças malignas espiritual. Não é com a nossa força, não é que você é forte, não é que eu sou forte, não é que o ser humano é forte. Porque no verso 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. De onde vem a nossa força, para que nós possamos combater essas forças do mal? Nossa força, mais vem do Senhor. Nossa força vem do Senhor. Nós temos que compreender isso, amados. Como o verso 10 fala aqui. Verso 10, eu vou ler aqui nessa outra linguagem aqui, que diz assim: para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Se você se afastar de Deus, como é que você fica? Se você não tiver firmado em Deus, em Cristo, como você vai vencer esta guerra? Como você vai vencer essa guerra? Porque talvez até você está ignorando, mas não ignore não. Porque o inimigo, meu irmão, ele não descansa. Ele já pode ter começado algo na tua vida que aconteceu, você orou, parou, mas ele pode querer voltar, atacar da mesma forma, e com mais força ainda, com mais poder. E nós precisamos estarmos, amados, na presença do nosso Deus, porque a nossa força vem unicamente do nosso Deus. Mas também a palavra de Deus mostra, mas nós vamos combater essas forças com armas espirituais. Armas espirituais. No verso 11 ao 13 diz assim: revesti-os de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade e dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Ficar firme. Por isso, pegue agora a armadura de Deus, que Deus lhe dá, e assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque do inimigo e depois lutar até o fim. Vocês continuarão firmes, sem recuar. Meus irmãos, precisamos usar todas as armaduras que Deus nos dá, todas as armas que Deus nos dá espiritual, para que a gente combata essa luta contra o inimigo. Talvez na sua casa está havendo muita luta, talvez no meio da sua família está havendo muita luta, é briga, é contenda, é falta de paz, falta de alegria, as pessoas tudo desunidas dentro do lar. Você não consegue ter paz dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, não tem paz com seus filhos, não tem paz com a sua esposa, com o esposo. E nós precisamos, amados, nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir até o fim, para que a gente possa vencer. Nós precisamos se revestir dessa armadura. E Paulo usa aqui uma figura de linguagem, uma armadura de um soldado romano, para aplicar para a armadura espiritual. Então, a primeira armadura que o apóstolo Paulo fala é o verso 14, quando ele diz assim: olha, estais pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, né? Estais pois firme, tendo cingido os vossos lombos
com a verdade. Amém? Vou dar uma lida nessa linguagem aqui. Diz: portanto, estejais preparados. Use a verdade como cinturão. Use a verdade como cinturão. Por que um cinturão? Porque um soldado romano ele usava um cinturão. E aqui Paulo aplica esse cinturão no lado espiritual à verdade. E o que é que o cristão tem que fazer? O cristão deve sempre falar a verdade. Nós corremos muitas vezes, amados, tentações de muitas coisas a gente mentir. A gente mentir. E é como eu falei aqui, amados, tem mentiras que parecem ser inofensivas, mas não é. Porque o pai da mentira é Satanás. E no momento que nós estamos, amados, usando de mentira, mentirinha, ou mentirão, o que for, é mentira, e mentira procede do diabo. E quando nós estamos mentindo, amados, nós estamos dando lugar ao inimigo. Por isso Colossenses 3,9 diz assim: não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e seus feitos. Não mintas uns aos outros, porque você já despiste do velho homem e seus feitos, ou seja, você agora se revestiu de um novo homem. Você tirou aquela roupa suja, aquela roupa, né, de pecado, de mentira. E agora você é um novo homem, você é uma nova mulher. E como um novo homem, nova mulher, mas nós temos que falar na verdade. E defender também a verdade. Defender a verdade. O crente ele não deve só apenas falar a verdade, mas ele também tem que defender o que é certo, o que é justo, o que é reto. Mesmo que isso, meu irmão, muitas vezes vai causar problemas, mas nós temos que ser a favor do que é certo, da verdade. Então, mas a primeira arma que o crente tem que usar para combater essa batalha espiritual é falar a verdade. Falar a verdade. Você mentiu hoje? Você falou alguma mentira hoje? Você mentiu ontem? Mas nós temos que estar com a verdade, irmãos. Nós temos que deixar desse costume, principalmente o costume dos brasileiros gostam disso. O brasileiro às vezes gosta de mentir para tirar proveito. A cultura brasileira é complicada. Eu trabalho quando eu estou trabalhando de mototáxi, às vezes um passageiro não quer, a gente chama, ele não quer ir com a gente, quer ir com o outro, eles mentem. Eles dizem: olha, eu vou com aquele rapaz lá, porque eu estou devendo um dinheiro aí, mas a gente sabe que é mentira. Às vezes a pessoa vai fazer um negócio, ele disse que comprou um negócio por tanto, e quando a outra pessoa pergunta, ele disse que foi outro valor. É mentira, mas. E o povo brasileiro tem essa cultura, meu irmão, de mentir para tirar vantagem em cima do outro. Nós, como cristãos, amados, nós devemos cingir o cinto da verdade. A verdade, mesmo, amados, na nossa vida como cristão comercial, trabalha no comércio, tem que ser justo e falar a verdade, né, amados? Segundo lugar, amados, nós venceremos, amados, essas armadilhas do inimigo, essa guerra contra o inimigo, usando a couraça da justiça. O verso 14 diz assim: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e a vestida a couraça da justiça, né? A couraça da justiça. Verso 14. Portanto, estejam preparados e a verdade como cinturão e vistam-se com a couraça da justiça. Justiça refere-se à santidade, amados, à retidão, à integridade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem que ter essa característica de ser uma pessoa santa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem dois comportamentos, que quando está na igreja é um servo de Deus, uma serva de Deus é uma bênção, mas quando sai da igreja não é mais aquela pessoa. Só é crente quando está dentro da igreja, mas fora não é crente. E nós temos que buscar mais essa couraça da justiça, viver em santidade e retidão, porque essa falta de retidão, de santidade, nos deixará vulnerável a Satanás. 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos nós de toda a imundícia da carne, do Espírito, aperfeiçoando em santificação no temor do Senhor. O crente, no momento que ele se converteu, amados, ele está em um processo de santificação. E esse processo tem que ser desenvolvido. Não basta apenas dizer que é crente, não basta apenas dizer que é cristão. Se é cristão verdadeiramente, vai passar por um processo chamado santificação, mudança de vida, mudança diária, de glória em glória, de dia a dia, de ano a ano. Tem que haver essa mudança. Porque nós fazemos assim, mas nós estamos nos vestindo com a couraça da justiça. Eu sei que o homem é justificado pela fé, mediante Cristo. Mas, meus irmãos, o homem também justificado pela fé, uma mulher justificada pela fé, ela também é uma mulher santa. Ele é um homem santo. Ele agora passa por um processo. E esse processo tem que ter mudança. Então, amados, nós temos que nos vestir com a couraça da justiça. Quantos crentes não têm se vestido com essa couraça? O inimigo tem causado tantos maus na vida desse crente. Quantos crentes, amados, eu não estou falando aqui, igreja do Senhor, de uma falha que qualquer um pode cometer, que a Bíblia diz: ó, quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Eu estou falando de pessoas que dizem que são crentes, eles têm uma vida constante na prática do pecado, na prática do erro, constantemente, todos os dias. Passa ano, entra ano, e a pessoa está ali cometendo aquele pecado com a cara mais limpa. E aí dizendo: eu sou de Cristo, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa eleita, amados. E nós não venhamos nos enganar, amados. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Aquele que Deus trabalha, começou a boa obra, ele completa. Ele não começou, ele completa. E esse completa é que essa pessoa vai andar em justiça, vai andar em santidade e retidão. Terceira parte dessa armadura, ele diz: calçados com o evangelho da paz. Verso 15. Verso 15 diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Amados, o evangelho da paz. Então o crente deve estar com paz. O crente tem que estar em paz com Deus e com seus irmãos. O evangelho da paz. Você tem que estar em paz tanto com Deus como em paz com seus irmãos.
Crente, meu irmão, não é para viver em guerra com brigas com os irmãos. Tem crentes, meu irmão, dentro das igrejas que é contenda, é briga, é toda hora briga, é discórdia, é aquele espírito faccioso, de facção, de divisão, de discórdia, de briga. Então, amados, nós temos que nos calçar com o Evangelho da paz. O crente deve estar em paz com Deus e com seus irmãos. Ele só vai estar em paz com Deus se ele estiver em paz com seus irmãos. E nós temos que zelar por essa paz, amados. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Apesar da gente estar em guerra, a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. A nossa guerra é contra Satanás. A minha guerra não é contra o meu irmão. A minha guerra não é contra o meu irmão, minha irmã em Cristo. Apesar, mas de a gente, de pode haver coisas da gente não determinadas doutrinas da gente não concordar 100%, mas a gente tem que zelar o máximo pela paz, nossos irmãos. A outra parte, amado, é o escudo da fé. Nós temos que usar, irmãos, essa outra arma espiritual, que se encontra no verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados dos inimigos. O que são dardos inflamados? Meus irmãos, antigamente os soldados, eles usavam aquelas flechas, e na ponta da flecha eles colocavam algo que tocava fogo. Eles lançavam aquelas flechas com fogo para atingir o seu adversário. E aqui está se usando um exemplo, amados, para como a gente se deve defender desses dardos do inimigo, dessa seta maligna que o inimigo lança sobre o crente. Como nós vamos se defender dessas setas? Através da fé. Através da fé. A fé é um escudo. A fé nos protege dos dardos inflamados do maligno, que é as tentações. Então, amados, a confiança em Deus, a confiança que nós temos que continuar na palavra de Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que descansar em Deus, nós temos que confiar que o Senhor Deus, aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar. Nós temos que confiar que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das perseguições, apesar muitas vezes das doenças, das dificuldades financeiras, das lutas muitas vezes que enfrentamos, talvez familiares. Apesar de tudo, nós temos que continuarmos firmes na fé em nosso Deus, em uma fé inabalável, uma fé sabendo que temos um Deus que Ele tudo pode, que Ele está no controle de tudo, que nós somos filhos dEle, e que se Ele deu o Filho dEle por nós, por que Ele não fará mais por nós? Se Ele deu o próprio Filho unigênito dEle para morrer naquela cruz por nós. Então, nós temos que confiar, temos que continuar com fé. Eu sei, amados, que muitas vezes na nossa vida, a nossa fé parece enfraquecer. Eu sei que muitas vezes quando aparecem algumas lutas que vêm, que vêm nos deixar com a fé meio fraca. Mas o nosso Deus é tão bom, amados, que Ele não deixa a gente esmorecer, a gente cair, Ele nos fortalece. Por isso eu digo que o verso 10 aqui diz: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor na força do seu poder. A nossa fé tem que estar na força do poder de Deus, na força do poder de Deus. Porque se fosse pelas nossas forças,
nós já tínhamos, amados, nós já tínhamos acabado, nós já tínhamos desistido de tantas coisas, mas nós temos que pegar esse escudo da fé para que nós possamos nos proteger contra as setas do inimigo. E nós devemos também usar o capacete da salvação, que é a outra peça espiritual. No verso 17, eu estou terminando. Tomai também o capacete da salvação, a parte A, para proteger a nossa mente. Nossa mente, amados, deve estar protegida pela certeza da salvação. Lembre-se, o diabo é o nosso acusador. Ele acusa os irmãos de dia e de noite. E coisa ruim, meu irmão, coisa ruim, presta atenção, é crente que não tem segurança de salvação. Tem crente que fica atormentado, amados, porque não tem convicção de salvação, não tem convicção de que Cristo salvou, que Cristo dá essa confiança, essa certeza. E nós temos que, isso, amados, é nós usamos o capacete da salvação para proteger a nossa mente, né? A nossa confiança na certeza da salvação. Porque o inimigo, irmãos, muitas vezes vai usar até pessoas para tentar nos acusar, para tentar desanimar a sua vida, tentar jogar dúvida no teu coração. E tu é crente mesmo, irmão? Tu é crente? O teu pastor realmente é crente? Aquela igreja realmente é a igreja de crente? Meu irmão, o inimigo é sujo, ele é o acusador da nossa alma. E nós temos que estar usando o capacete da salvação, protegendo a nossa mente. Confiança. Você confia que você entregou a sua vida a Jesus, e que no momento que você de verdade se arrependeu dos seus pecados, você entregou sua vida a Jesus, Jesus é Senhor da tua vida, você está na mão dele. E Jesus Cristo disse que da mão dele ninguém pode arrebatar. Nós temos que confiar nisso, amados. Porque tem crente que nem dorme mais, porque ele pensa: meu Deus, eu pequei, hoje eu perdi minha salvação, amanhã eu consigo minha salvação, hoje eu perdi minha salvação, e se eu morrer amanhã, e se eu não for salvo? Meu irmão, crente tem que ter convicção da sua salvação, porque a salvação do crente depende de Cristo, não é do crente, não é da justiça dele. Nós precisamos também usar a espada do Espírito, amados, que é a palavra de Deus. O verso 17 diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, amados, é uma arma de ataque. Ela tanto protege como ela serve para atacar. Nós temos a fé como escudo, nós temos a espada, que é para atacar o inimigo. E nós atacamos o inimigo, mas através da palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, amados, ela tem poder na nossa vida. Ela tem poder para nos santificar, amados. Jesus Cristo diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. O crente, ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Por isso a igreja não pode abandonar a pregação da palavra de Deus. Eu sei que o povo gosta de culto festivo. Se você falar de culto festivo, a igreja enche. Se você convidar as pessoas para ver bandas de shows, gospel, evangélicos, peças de teatro, atrações na igreja, comida, o povo vem, amados, porque o povo são festejo. Eles gostam de festa. Mas a igreja não pode abrir mão da palavra de Deus,
porque vai ser a palavra de Deus que vai transmitir fé para esses pecadores. Vai ser a palavra de Deus que vai corrigir, repreender e exortar. Vai ser a palavra de Deus que vai transformar essas pessoas, apesar de muitas não quererem dar ouvido, apesar de muitas dizerem: olha, eu não vou para aquela igreja, porque aquela igreja é chata, aquela igreja o pastor, o irmão, a irmã passa uma hora pregando. Meus irmãos, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós só vamos vencer Satanás, atacar o diabo através da palavra de Deus. E crente que não conhece a palavra de Deus é levado por todo o vento de doutrina. Porque nós vemos crentes aí indo para todo tipo de igrejas aí, e achando que toda igreja que fala no nome de Deus é de Deus. Tem muitos crentes que estão em seitas ali, amados. Tem muitos crentes que acham que é crentes, estão perdidos dentro de denominações religiosas, que pregam um falso evangelho, que pregam um evangelho que não pode salvar ninguém, onde Cristo não é o centro, onde a palavra de Deus não é o centro. E tem muitas pessoas assim, amados. Precisamos, amados, da espada do Espírito. A pregação da palavra de Deus precisa voltar a muitos cultos de muitas igrejas, porque muitos pastores, muitos líderes de igreja já sabem que eles vão encher mais a igreja através de atrações, através de festividade, e o povo gosta de festividade. Ontem estava uma multidão aqui, tinha bastante pessoas aqui, e eu espero, mas que realmente tenha havido conversão aqui ontem. Eu espero que realmente pessoas tenham vindo ontem aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus que foi pregada aqui. E nós precisamos dessa espada do Espírito, mas nós não podemos abrir mão da espada, que é uma ferramenta importante para combater Satanás. Irmão, Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele usou a palavra de Deus para repreender o diabo. Leia lá a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Jesus usou a palavra de Deus para repreender o diabo. E eu não entendo, amados, como os crentes de hoje não gostam da palavra de Deus, como os crentes de hoje desprezam a palavra de Deus, como os crentes de hoje deixam suas Bíblias, fechadas na sua casa, não pegam um dia da semana para se alimentar com a palavra de Deus. Como os crentes de hoje, meu irmão, ligam a televisão para ouvir notícias ruins, notícias de morte, notícias de tragédias, mas não pega a televisão para botar em um canal que está pregando a palavra de Deus. Como os crentes hoje usam o celular, as redes sociais, para ver tanta bobagem, tanta besteira, mas não pega o seu celular para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai ser um alimento da nossa vida, amados. Você comeu hoje quantas vezes hoje? Quantas vezes você se alimentou hoje? Você tomou café da manhã e você almoçou. Domingo você fez isso. E se eu perguntar quantas vezes você ouviu a palavra de Deus hoje? Quantas vezes você se alimentou com a palavra de Deus hoje? Meu irmão, Jesus Cristo disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Como é que nós vamos fortalecer, sem pregação, sem estudo da palavra de Deus, sem amor pela palavra de Deus? Então, meus irmãos, nós devemos estar sempre nos alimentando com a palavra de Deus, para nos fortalecermos contra as ciladas do diabo, porque a palavra de Deus é alimento espiritual. É alimento espiritual, amados. Salmo 119, verso 15 diz: escondi a tua palavra no meu coração
oração para não pecar contra ti. Coração aqui é mente. O salmista diz: olha assim, eu guardei a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Salmo 119, 25 diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Meus irmãos, como tem crente precisando ser vivificado, como tem crente enganado sobre um verdadeiro avivamento espiritual. O crente acha que avivamento espiritual é pular, é dar grito, é fazer show, amém, quer fazer espaço, mas isso não é avivamento espiritual. O diabo não tem medo disso, não. O diabo não tem medo de crente que dá glória a Deus alto, que fala em línguas estranhas. O diabo não tem medo de crente que corre dentro da igreja, que pula, que salta, que dança, não. O diabo, ele vai se entender crente, amados, que é crente, que é fiel à palavra de Deus, que é crente, amados, que está se alimentando com a palavra de Deus, porque ele sabe que esse crente está forte. E quando esse crente não só se alimenta com a palavra, quando ele coloca essa palavra em prática na sua vida, vivifica segundo a tua palavra. O que está acontecendo com a igreja hoje em dia, amados? Os crentes de hoje não gostam mais de ouvir a palavra de Deus. E eu não estou generalizando, não. Eu sei que aqui, graças a Deus, é uma igreja que gosta. Mas eu estou dizendo como um todo, amados. Meus irmãos, a gente é notório, irmãos. É notório. Até no culto. Enquanto está nos louvores, as pessoas estão tão animadas. Quando começa a pregação da palavra, você vê as pessoas se desanimando. Você vê semblante de pessoas ficando meio, e dá uma agonia, dá uma inquietação. Meus irmãos, verso 18 diz que nós também temos que usar outra arma espiritual, que é vivermos uma vida de prática de oração, de súplicas. O verso 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, suplicando, pedindo, intercedendo por todos os santos. Nós não temos só que orar em favor de nós, nós temos que suplicar a Deus em favor dos nossos irmãos. Senhor, sustenta aquela irmã, sustenta aquele irmão, sustenta a família do pastor, sustenta a família dos irmãos, sustenta aquele irmão que está fraco na fé, sustenta aquele jovem, sustenta aquela criança. Temos que orar, mas suplicando pelos outros, porque hoje em dia os crentes só querem orar em favor de si. Mas a palavra de Deus diz aqui, amados, que suplicando com o Espírito e vigiando isso com toda a perseverança, e súplica por todos os santos. Você tem orado por todos os seus irmãos em Cristo? Você tem orado? Você tem suplicado? Você tem suplicado por cada irmão aqui? Você tem tido essa consideração de você se ajoelhar, ou deitado ou em pé, e você começar a orar por cada um aqui? Ou você só tem orado por você mesmo, por sua casa, por sua família, uma oração egoísta? Eu não estou dizendo que é errado, nós temos que orar por nossa casa, por nossa família, mas nós temos que suplicar por todos os santos, por todos os crentes, porque fazendo isso, amados, no verso 13, eu vou terminar aqui, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tomar toda a armadura de Deus, que é isso: oração, palavra de Deus, vida de santificação, certeza de salvação, fé. Isso são as armas espirituais, amados, para que a gente possa combater todas as setas e armadilhas do inimigo.
para nós possamos permanecer firmes nos dias maus. Que os dias maus vêm na vida de cada um de nós. A nossa vida aqui não é só vida, não é só coisa boa. Nós passamos momentos de paz, passamos momentos de bênção, mas tem momentos de aflições, tem momentos de dificuldades, tem momentos de lutas e tem momentos, amados, do inimigo querer agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E se você não tiver revestido com essa armadura, você sabe o que é que vai acontecer com a sua casa, com o seu casamento, com a sua família? Vai desmoronar, vai cair, vai se destruir, irmãos. Então que o Senhor possa estar nos abençoando, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que nós não possamos, amados, ignorar isso. Nós não possamos ignorar que a nossa luta não é contra o ser humano. Talvez você esteja pensando que a sua luta é contra aquela pessoa que fala mal de você. Talvez você está pensando que a sua luta é contra aquela pessoa que diz que não gosta de você. Talvez você pense que a sua luta é contra alguém da sua família, né? Que você não está sem falar com essa pessoa, que você guarda tanta mágoa no coração dessa pessoa. A sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta é contra Satanás, contra os principados e dominadores desse mundo. Então nós possamos nos conscientizar nisso, amados. Nós possamos nos revestir de toda a armadura. Irmãos, o inimigo não brinca, mas não está brincando. Não está brincando. E é no momento quando a igreja está mais em paz, que tudo parece estar tudo bem, o inimigo vem e ataca. Por isso nós temos que estar vigilantes. O que é uma pessoa vigilante? Atento. Atento. Você passou por um momento ruim, o inimigo atacou, ele maneirou, você orou, ele fugiu, ele vai voltar. Ele vai continuar assim até o resto da sua vida. E você precisa estar se revestindo com essa armadura. Você precisa estar se revestindo com essa armadura. Porque depois de uma grande luta vem uma grande vitória. Mas depois de uma grande vitória, meu irmão, vem uma grande luta. E a luta continua. Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Não é contra principado, contra potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Que Deus possa nos abençoar, amados. Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Glórias a Ele, Senhor.